Olá, vamos então ver como trabalhar com os parâmetros no ROS em Python. Então, aqui eu estou dentro do nosso counter.py, dentro da nossa classe. Vamos então fazer exatamente aquelas mesmas interações que nós tínhamos com os parâmetros do ROS que a gente fez em C++. Então, setar um parâmetro, ler um parâmetro, verificar se ele existe e depois deletar ele. Então, vamos começar aqui setando um parâmetro. Então, para a gente setar um parâmetro de forma até parecida com o que a gente tinha dos subscribers, dos publishers, do timer, a gente vai interagir então com o próprio ROSPy. Então aqui, para a gente setar um parâmetro, basta a gente fazer o seguinte: ROSPy.set param. Então, setar um parâmetro é isso. E aí vai ser o nome do parâmetro. Então vamos colocar aqui custom param e o valor que a gente quer setar. Então, setar aqui como true. Em que aqui, né, nesse segundo parâmetro no nosso método, ele pode ser uma variável, qualquer valor que você quer adicionar, setar esse valor aqui. Então vamos executar nossa aplicação. Então só lembrando, a gente tinha aquele launch file myProjectPy, que ele vai executar o counterPy e o number publisherPy. Vamos só comentar aqui por enquanto o number publisher, só para a gente ver bem certinho como está o counter, como ele foi inicializado. Então vamos abrir aqui no terminal. Como ele está em Python, a gente não precisa compilar ele, a gente já tem ele no path e tudo mais. Eu só dei aqui um source no nosso workspace. Então roslaunch, my project bring up e my project underline py.launch. Então executando ele aqui, a gente vai ver então que se a gente der um ROS param aqui, a gente vai ver que o custom param está aqui. Então custom param get ROS param get custom param. Então está em true. Aqui é para a gente observar que em Python é um pouco mais flexível, mais fácil de a gente trabalhar. Se a gente quer trabalhar, como a gente viu aqui antes, né, no terminal aqui ele define de uma forma global esse nome custom param. Só que se a gente quiser definir com relação ao nome do nosso nó, então a gente pode só botar aqui o símbolo do til antes do nó. A gente não precisa fazer que nem C++, que aqui na hora de inicializar o node handle a gente tinha que colocar o til ali. Nesse caso não precisa. Então, só adicionei aqui o til. Vamos rodar então de novo nossa aplicação. Então, executando ela. Pegando de novo aqui o get, dando um get no custom param, a gente vai ver que não tem nada, que não está definido. Justamente ele está definido como counter underline py barra custom param. Beleza. Vamos ver agora então como pegar o valor de um parâmetro. Então, vamos aqui da mesma forma criar um parâmetro de initial count e salvar aqui no nosso self.count. Então, um pouco diferente do que a gente tinha em C, a gente não vai passar dentro do método a própria variável onde a gente quer salvar ela, a gente vai simplesmente igualar. Então, vai ser o self.count igual a rospy.getParam. E aí aqui a gente vai botar o parâmetro. Então, simplesmente passar o nome dele. Então, initial count. Beleza. Então, se a gente executar aqui o nosso projeto, nosso launch file, a gente vai receber um erro aqui, porque o initial count não está definido. Então, a gente pode até tentar tratar isso com try e um catch, mas aqui ficar mais simples, né? Vamos simplesmente definir definir ele no launch file. Então, aqui é uma diferença importante em relação ao C++. C++ a gente pode tentar pegar o parâmetro
E essa função retorna uma função equivalente, né? Ela vai retornar se ele existe ou não, se ele está definido ou não. Aqui, se ele não tiver definido, ele vai dar um erro, vai devolver um erro. Então, a gente sempre tem que definir esse parâmetro aqui. Então, para definir o parâmetro, vamos pegar aqui do counter launch. Então, a gente tem aqui, né, o parâmetro initial count. Então, para initial count double, vamos setar ele então como menos 10. 10.0. Beleza, então aqui a gente vai ter o parâmetro definido. A gente pegou ele de forma, está tentando pegar ele aqui de forma global, né? Não é com relação ao nó. A gente poderia colocar aqui que seria com relação ao nó. Vai funcionar sempre dessa forma quando a gente estiver trabalhando com os parâmetros. Só colocar o till para tratar ele com relação ao namespace do nó. Então aqui a gente pode executar ele de novo e vai ver que não vai ter o erro. Então, tanto é que a gente já vê aqui, né, dentro do parâmetro que foi definido no Launchfire. Então, se a gente dá um ROS para list, a gente vai ver aqui o initial count, que foi definido pelo Launchfire, não pelo nó. E se a gente der um ROS topic echo no current count, a gente vai ver aqui com menos 10 o valor. Beleza. Claro que dessa forma aqui, né, um pouco chato isso, tem que estar se preocupando se está definindo o Launchfire ou não. Então, uma outra forma de tratar isso é definir um valor padrão caso não esteja definido. Para isso é bastante simples, é só passar mais um parâmetro aqui que vai ser o nosso valor padrão. Então, nosso valor default aqui como ele está escrevendo getParam. Então a gente poderia botar aqui simplesmente 0. Inclusive a gente poderia até fazer um pouco diferente isso aqui, né? Em vez de, como a gente já está definido aqui o self.count igual a 0, a gente poderia definir aqui o self.count igual a housePy.getParam. Se ele não tiver definido initial count, a gente define como 0. Então, vamos só rodar nossa aplicação, né? E vamos ver que vai continuar sendo definido como menos 10 aqui, sem problema algum, vai funcionar da mesma forma. Ok, só dei um echo aqui no current count. E se a gente não definir o parâmetro, a gente vai ver que a contagem vai ficar no valor padrão que a gente botou, que é no caso o próprio 0. Então, está aqui 0. Excelente. Então, vamos só aqui também adicionar o publish interval, certo? Vamos então fazer do mesmo jeito aqui. Pub rate. E a gente vai botar aqui então pub rate em 3, como estava antes, né? Então, da mesma forma, vai continuar funcionando sem problema algum, né, nesse sentido. Então, beleza, a gente já viu então por enquanto como setar um parâmetro, como pegar um parâmetro. Vamos então ver como verificar se um parâmetro existe ou não. Então, vamos fazer aquela mesma estrutura, né, de fazer um if. Se um desses dois parâmetros foi definido, vamos setar então o custo param como true ou como false. Então vamos usar uma estrutura de if. Então, para a gente ver se um parâmetro foi definido ou não, ele é simplesmente housePy.hasParam. É exatamente de forma bastante similar ao que a gente tinha em C++. E aí é simplesmente passar aqui o nome do parâmetro. Então, pubrate, ou, se ele tiver o pubrate, or housePy.hasParam initial count. Então, segundo eles for definido, vamos então mostrar uma mensagem aqui. Então, housePy.loginfo.
te mostrar uma mensagem Python aqui no terminal. Parâmetros customizados. Ok. E vamos aqui setar como true custom param. Vamos setar ele dentro do próprio namespace, né, só para a gente ver exatamente como fica definido. E aqui um else, se não for definido, a gente vai definir o custom param como false. Ok. Então, vamos primeiro aqui rodar nossa aplicação, né? Por enquanto a gente tem um deles definido. Não temos nenhum. Então vamos aqui definir o PubRate, só para a gente ver que realmente está funcionando. Então vamos colocar aqui o PubRate como ele é a frequência que é publicado, vamos colocar com frequência não, período, né? O tempo. Então vamos colocar 0.1, então ele vai publicar 10 Hz. E aqui a gente põe como PubRate. Vamos só fazer um pouco diferente, vamos então colocar esse cara aqui dentro do nosso namespace, dentro do nosso nó. Então a gente na verdade vai estar definindo o counter_py barra PubRate. E aqui dentro do nosso counter_py, a gente troca aqui, em vez de PubRate, a gente põe till PubRate. Ok. Então vamos rodar aqui o nosso launch file. Então a gente viu aqui já parâmetros, né? Com counter_py barra PubRate. E a gente vai ver aqui que ele vai estar publicando bem mais rápido, né? Se a gente der um hosttopic hz current count, a gente vai ver aqui que vai estar em torno de 10 Hz. Ok. E vamos ver aqui então o custom param. Então host param list, então definido aqui, né? Como custom param, PubRate continua aqui definido. Host param get, então ele está como true. Então vamos só parar aqui nossas aplicações. Vamos então aqui no nosso launch file, vamos então não definir este parâmetro. Então, rodando aqui nossa aplicação. A gente vai ver que o HZ ele vai estar bem mais lento. E se a gente pegar aqui o parâmetro, vai estar como falso. Então, a frequência aqui, como era cada 3 segundos, tipo, ele publica uma mensagem, né? Então vai ter 0.33 Hz de frequência de publicação. E por último, vamos ver então como deletar um parâmetro. Então, utilizando aquela mesma ideia, se tiver definido o delete param, então deleta os parâmetros que a gente definiu. Então, if hostpy hostpy.hasParam, então no caso o delete param. Então eu vou colocar ele também dentro do nosso namespace. Então till delete param. E aí aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Vamos só escrever aqui a primeira mensagem, né, do loginfo. Deletando parâmetros. Pronto. E a gente tem que ter um pouco de cuidado também, porque se a gente quiser deletar deletar um parâmetro que não está definido, ele também vai nos dar um erro. Então a gente também tem que fazer um if se aquele parâmetro existe. Se ele existir, se ele tiver definido, a gente deleta ele. Então vamos aqui copiar esse PubRate aqui. E aí se ele tiver, para a gente deletar um parâmetro, vai ser bastante intuitivo, hostpy.delete param. E aí o nome do parâmetro. Então, só copiar aqui o PubRate. E da mesma forma a gente copia aqui e pega aqui o initial count. Então, se tiver definido delete param
com qualquer valor, ele vai deletar os parâmetros, só os parâmetros que estão definidos. Então, em C a gente não precisava se preocupar aqui, ele tentava deletar, se não existisse ele não fazia nada, né? A própria função percebia isso. Aqui a gente precisa fazer isso. Então, vamos executar a nossa aplicação do jeito que está, né? A gente vai ver que os parâmetros vão continuar definidos. Então, se dá um rasparan list aqui, claro, a gente acho que não tá nenhum definido aqui, né? Isso, nenhum deles está definido. Se eu definir aqui um pub rate, a gente pode voltar aqui para essa aplicação, rodar aqui, a gente vai ver que os parâmetros continuam definidos. Então, parâmetros customizados, está aqui o nosso pub rate. O valor dele, mais 0.1, beleza. Agora, se a gente definir um counter, um delete param, aqui dentro, né, que a gente colocou como util ali, então vamos colocar aqui delete param, definir ele aqui como um booleano, vamos colocar aqui como false. Então, se a gente rodar aqui de novo, tem aqui um parâmetro false, e der um hostparam list, a gente vai ver que ele deletou aquele pub rate, sendo que ele tinha sido definido aqui, né? A gente consegue ver aqui. E aqui ele está bem mais rápido, né? Vai estar publicando com 10 Hz. Mas no nosso custom param ele está aqui, então está exatamente definido dessa forma. Então, a forma de lidar com os parâmetros no Python essencialmente é isso. Algo interessante aqui de a gente ver o potencial que os parâmetros dão de se tornar aplicação flexível é que, por exemplo, aqui a gente definiu parâmetros com relação ao namespace do nosso nó. Então, vamos então rodar um segundo counterpy. Vou copiar essa estrutura aqui. Então vamos colocar aqui counterpy 2. Então aqui a gente vai ter outros parâmetros que vão estar relacionados ao counterpy. Então, por exemplo, aqui eu posso ter um delete param e no outro não. Então, num eu quero que os parâmetros se mantenham aqui presentes. No outro eu quero apagar eles. Então, se eu rodar aqui nossa aplicação, então ele rodou aqui, né, dois nós, então counterpy 2, definiu dois parâmetros, o launch file. Porém, se a gente der um hostparan list aqui, a gente vai ver apenas um pub rate, o segundo, porque o primeiro a gente definiu que a gente queria deletar, né? A gente definiu que se existisse o hostparan, a gente deletaria aqueles parâmetros. Então, seria isso para lidar com os parâmetros, tanto em Python e em C++, e fica aí como exercício você vir aqui no nosso number publisher em C++ e em Python, definir aqui essas variáveis aqui de number, que vai estar sendo publicado, qual que é o intervalo de publicação, o intervalo de reset, também definir ali como parâmetros que a gente pode setar no launch file. E seria então isso como lidar com os parâmetros no ROS.